Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todos. A gente está aqui mais um Compliance Talks. Hoje a gente tem uma edição muito especial. O Compliance Talks hoje tem o recorde de inscrições do Compliance Talks. A gente tem mais de 1.100 inscritos. Então eu acho que a gente vai ter aí uma média de 300 a 400 participantes no nosso Talks hoje. Nada mal, né? Então, eu fico muito feliz, porque esse é um evento que a gente faz com muito carinho, que a Click Compliance faz com muito carinho, e a gente aqui não quer falar de produto, de venda, de nada disso. A gente quer retribuir um pouco do que a comunidade de compliance proporciona para a gente, trazendo aqui pessoas que têm uma alta experiência na área de compliance para debater um assunto relevante. Essa edição a gente tem uma gentileza da Ezene. A Click Compliance patrocina o Compliance Across Américas, que acontece na semana que vem, em São Paulo, né, de 7 a 10 de setembro. E a Ezene foi gentil aqui e cedeu 5 ingressos para a gente sortear no nosso Compliance Talks. A gente vai selecionar quem ficar até o final do evento. A gente vai sortear esses 5 ingressos e vai ser um prazer encontrar vocês lá no nosso stand. A gente fez um stand bem bacana lá, espero encontrar vocês. Sorteados e não sorteados, passa lá para dar um alô para a gente. Deixa eu fazer uma introduçãozinha especial aqui hoje. Seja como presidentes, né, no papel de ministros, Minas se destaca na história da política brasileira dos últimos 120 anos. Desde a República do Café com Leite, que vigorou até 1930, até o processo de redemocratização nos anos 80, o Estado contribuiu com personagens decisivos no destino do país. Afonso Pena, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco, são exemplos do poderio político de Minas ao longo das décadas. Na minha opinião, isso tem muito a ver com a personalidade do povo de Minas. É um povo conciliador, sabe escutar e tem um jeito especial de gerar um ambiente de intimidade e confiança. Não é à toa que o nosso line-up hoje é formado por um time exclusivamente de Minas, comandado pelo Eduardo Steino. O Eduardo atua há 11 anos na Andrade Gutierrez, como diretor de Compliance e Auditoria Interna. Além disso, é professor de MBA na PUC de Minas, considerado por 4 anos seguidos um dos profissionais mais admirados pela LEC e também considerado por 3 anos seguidos um dos profissionais da área mais admirados pela análise editorial. Então, Eduardo, te passo a palavra para você comandar esse time de feras aqui. Marcelo, obrigado. Adorei aqui a abertura homenageando Minas. Antes aqui de entrar, a gente estava conversando que esse acho que é o 4º ou 5º Compliance Talks aqui que eu tenho orgulho de moderar. E essa edição ela foi com muito carinho aqui pensada. E a gente, eu, Daniel, Thaisa e vários colegas e amigos nossos aqui que estão online, a gente tem um grupo de compliance em Minas chamado Pão de Queijo com Compliance, que tem 80 e tantas pessoas, super ativo. Então, nós seguramente estamos com muito orgulho aqui de estar nós 3, né? Claro que tem operadores de compliance espetaculares aí no Brasil todo, mas eu estou muito contente aqui de receber 2 amigos queridos aqui que fazem um trabalho tão legal aí nas empresas, né? Eu vou começar aqui apresentando a Thaisa. A Thaisa é Head de Compliance e Regulatory Affairs do Inter.
especialista em Direito de Empresas pela PUC Minas e em Gestão de Negócios pela Dom Cabral. Tem mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro de meio de pagamentos, com atuação focada em direito corporativo, regulatório, compliance e integridade. Thaisa, seja super bem-vinda aí e obrigado por ter aceitado aí o meu convite para participar aqui hoje. Eu que agradeço, Eduardo. E o desafio aqui é quantos trem e o ai que nós vamos falar aqui hoje. Tomando a fala de cada um de nós. É isso Obrigado, mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, amigos, queridos mineiros e profissionais que eu admiro demais. Então, vamos trocar bastante. Obrigada mais uma vez. É boa essa. É bom, a turma aí da audiência, tudo que a gente falar que é trem é porque é trem mesmo, porque nós não arrumamos um sinônimo melhor aqui para definir. Então, por favor, vocês entendam dessa maneira aí. Na e o Daniel aqui, falou 2 a 3, né? E o Daniel é advogado, é sócio da SG Compliance, é professor convidado da Fundação Dom Cabral, é coordenador do MBA do Centro de Estudos de Anticorrupção e Ética Comportamental do CEDIM, é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Daniel, também, mais uma vez, agradeço muito aí a sua presença, né? Daniel é um cara sempre muito amável aqui com os nossos convites. Seja muito bem-vindo aí, Daniel. Obrigado, Stalin, pelo convite. Marcelo, prazer estar aqui com vocês, com a nossa querida Thaisa, né? Vamos lá falar desse assunto tão importante. Legal. Ô, pessoal, quando vocês se inscreveram aí no Compliance Talks, né, nós estamos pensando assim, o que a gente queria com esse negócio, né? E ontem, fazendo um esquenta, nós achamos que era importante que a gente falasse o que a gente não vai falar aqui, né? Mais do que o que nós vamos falar, o que nós não vamos falar. Então, se você veio aqui procurar saber o que nós achamos do partido A, do candidato B, eu sugiro que você procure outra coisa para você fazer, porque aqui não vai ter nada disso, né? Nosso objetivo aqui é falar um pouco de como é que as organizações devem se comportar, quer dizer, quais são as boas práticas que a área de integridade, né, das empresas devem fazer frente a questões eleitorais, né? Obviamente, nós vamos discutir aqui a jurisprudência, até quando a empresa, até onde, quando pode, deve ir. Mas aqui, se você fizer um comentário assim, eu acho que o candidato A é um candidato pouco compliance, eu vou pegar seu comentário e não vou fazer nada com ele, porque eu não acho nada sobre esse assunto aqui nesse momento. E, obviamente, o chat está super aberto aí a comentários, né, a perguntas. Eu tenho uma lista de perguntas picantes aqui que eu preparei para a Thaisa e para o Daniel, mas a gente sempre privilegia aqui as perguntas da audiência, que é um motivo pelo qual o Compliance Talks existe, né? Para a gente facultar a vocês aí a oportunidade de tirar dúvidas. E quem quiser também contar aqui no chat como é que está fazendo na empresa, gentilmente nós vamos ler aqui com muito carinho aqui a mensagem, tá? Então, gente, a nossa ideia hoje aqui é falar um pouco aqui de como é que a gente faz, né? Como é que as organizações devem se portar perante o período eleitoral, quer dizer, como é que é o papel do Compliance Officer, né? Como é que a gente deve, se é que a gente deve, nós vamos falar sobre isso aqui, comunicar isso dentro das organizações, né? Falar de doações, falar de campanhas, como é que as empresas devem, em alguma medida, fazer isso, né? Então, Thaisa, eu queria começar com você aqui, né? E aí a gente sempre vai fazer os paralelos, né, com os pilares de compliance, etc. Então, eu queria saber o seguinte, um dos pilares mais básicos aí de qualquer área de compliance é a tal da comunicação, né? A gente precisa ser incisivo nela. E aí, na sua experiência, como é que é o melhor método para a gente realizar campanhas de comunicação focada no período eleitoral, né? Quer dizer, primeiro, nós devemos fazer isso, as áreas de compliance, e se sim, nós temos que chegar aonde, né? Quer dizer, nós devemos chegar a todos os empregados da empresa, nós podemos ficar só nos empregados com cargos de liderança, quer dizer, como é que você vê o papel aí da comunicação nas empresas nesse momento? Bacana, Eduardo. Bom, eu acho, gente, que comunicação é mais do que um pilar de compliance. Minha visão a principal ferramenta de construção e aprimoramento da cultura de uma organização e mais ainda de uma cultura de integridade. Portanto, Eduardo, eu vejo que em relação ao período eleitoral, né, algumas empresas
adotam políticas previamente estabelecidas, outras optam por comunicar perto deste período, mas, sobretudo, eu particularmente acredito que a melhor maneira de se passar a orientação é definindo diretrizes relacionadas ao tema, né? O que pode e o que não pode fazer. O que se espera dos empregados nesse período? E, na minha visão, isso deve ser feito para toda a corporação, para todos os colaboradores, de uma forma clara, de uma forma específica, simples, né? Você, mais do que muitos de nós aqui, é uma das pessoas mais comunicativas, assertivas e simples na forma de comunicar. Eu acho que isso aí deveria ser um padrão dos compliance, né? Nós, áreas de risco, compliance, controles, muitas vezes a gente adota jargões, palavras difíceis para traduzir o que a gente quer que as pessoas entendam e adotem no dia a dia. Então, nesse assunto especificamente, que é um assunto polêmico, é um assunto espinhoso, é um assunto muitas vezes difícil de compreensão das pessoas, eu adotaria uma estratégia corporativa, uma estratégia de comunicar claramente, com palavras simples e claras, de uma forma muito transparente, que gera confiança nas pessoas, aquilo que se espera do comportamento do dia a dia, né? Não apenas para líderes, né? Um ponto que você trouxe, mas sim para toda a organização e de uma forma muito transparente. Legal, Thaís. Obrigado. Daniel, você, poucas pessoas sabem, mas eu sei, você já teve do outro lado do balcão aí, né, no começo da carreira, e é um cara muito antenado aí nas questões de legislação. Então, eu queria te ouvir um pouco com relação a um tema que foi super polêmico no passado, né, que é o tal do tema das doações eleitorais, né? Aliás, isso aí daria um encontro só sobre isso aí, né? E a gente sabe que até outro dia as organizações podiam fazer doações eleitorais, né? Enfim, e de um tempo para cá, só me engano, foi na eleição de 2016, isso passou a ser vedado, né? E aí a gente sabe que esse tema está pacificado, mas a gente sabe que houve um caminho aí, né, para que o Brasil chegasse nessa situação. Então eu queria que você fizesse um pouco de uma releitura de como é que foi isso, quer dizer, como é que foi a transição, por que ela existiu, o que você enxerga desse assunto. Legal. Bom, muita coisa interessante para falar aqui. Como o Steiner falou, do ponto de vista da empresa, né, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Acho que tem até mais zonas cinzentas do que verdades aqui. A gente vai levantar muitas boas perguntas. Mas para início de conversa, acho que esse ponto que o Steiner tocou é importante, porque, de fato, no Brasil, as empresas não podem doar para candidato e nem para partidos políticos e nem, enfim, né, para campanhas eleitorais. Isso vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017. A princípio, parece a decisão que ela é muito simples, no sentido de que as empresas não podem doar e agora só as pessoas físicas aqui podem doar. Isso veio, primeiro, para coibir um problema das campanhas que eram, assim, para tentar responder a seguinte pergunta: por que as empresas doam para candidatos, né? Assim, qual o interesse de uma empresa doar para um candidato? Quando eu dou para um candidato, eu gosto de doar, nessa eleição já doei para minha esposa também, enfim, a gente fica pensando que eu dou porque eu acredito no propósito, no projeto do plano de governo, etc. e tal. Agora, dificilmente uma empresa vai doar porque ela tem uma boa prática ESG. A verdade é que elas doam porque elas tinham interesses muito escusos de participação em licitações, etc. e tal. Então, o Supremo entendeu que era hora de vedar isso, e desde então é proibido as empresas doarem para as eleições. Eu não sei se a gente vai entrar mais em outros aspectos depois, mas o importante aqui, Steiner, é dizer o seguinte: as pessoas já entenderam que empresas não podem doar. Você não consegue nem fazer uma doação direta porque você não consegue usar o CNPJ, só um CPF. O grande problema aí está que são nas doações indiretas, que são naquelas doações em que eu, por exemplo, permito que alguém faça campanha dentro da repartição da minha empresa, que eu libere um funcionário meu para ir lá distribuir panfleto para o candidato. Ou seja, essas questões são mais complexas. Eu até não estou aqui com a lista de perguntas que a gente mais ou menos combinou, se a gente vai abordar isso depois ou não, mas se não, você devolve depois para mim, porque esse ponto é muito importante. Talvez seja a grande discussão aqui nossa hoje. Assim, até que ponto uma empresa pode ir e que ponto isso pode ser considerado eventualmente uma doação indireta de campanha. Legal. Eu preparei uma pergunta aqui, que é a questão da doação de recursos, mas que não são financeiros, né? Quer dizer, imagina só, a empresa abrir a porta lá para
para alguém fazer uma campanha, né, um santinho e tal, tal, guarda aí as suas provocações que elas vão chegar. Tem um comentário legal aqui do Lucas Espínola, eu acho que é Único que chama, ele está dizendo aqui que aqui na Único fazemos um plano de comunicação sobre conduta eleitoral para o período das eleições, com um vídeo treinamento que está disponível em nossa plataforma online de treinamentos. Bacana, Lucas. Muito boa iniciativa. Thaisa, e aí, no âmbito da sua experiência, é um tema que eu acho super picante aqui, queria te ouvir um pouco, se a empresa pode ou deve proibir que seus colaboradores efetuem doações com recursos próprios, né? Quer dizer, imagina, nós já sabemos que a empresa não pode, mas a Thaisa, se ela quiser lá entregar R$20 lá para um candidato, ela pode, né? A legislação não a proíbe. Você acha que a empresa tem a discricionariedade de proibir? Você acha que ela deve recomendar? Enfim, quais são os cuidados aí que devem ser feitos? Legal. Bom, Eduardo, a meu ver, como a lei permite que qualquer cidadão tem direito de doar até 10% do seu rendimento bruto no ano anterior, para partido político candidato, o próprio Daniel deu o exemplo dele de esposa, na minha visão, as empresas não devem vedar doações com recursos próprios. Por outro lado, as empresas devem deixar bem claro, pelo menos aqui, 2 aspectos. Primeiro, que as ações feitas por empregados não têm qualquer relação com a companhia, com o CNPJ. As empresas são proibidas de realizar doações, como o Daniel mencionou, a candidatos e partidos políticos, sejam elas em dinheiro ou bem. E segundo, quais posições ou pessoas, né, quais cargos que ocupam determinadas posições não devem efetuar doações. Isso porque, por uma questão de vinculação com a imagem da empresa mesmo. Né? A gente sabe que alguns cargos, administradores, board, algumas posições estratégicas da companhia, executivos da companhia, muitas vezes vão ser confundidos com a própria organização. Então, esses são os 2 cuidados principais que eu entendo que devem ser tomados, né? Deixar muito claro nessa comunicação, nas políticas da companhia, nas diretrizes relacionadas a esse período, qualquer doação ou manifestação, a gente vai falar daqui a pouco, tem qualquer relação com a empresa, com o CNPJ. E segundo, quais, né, em que posições, né, quais funções não devem fazer doações ou manifestações por terem ali uma certa confusão com a imagem da empresa. Então, acho que esses são os principais cuidados. Legal. Dando um testemunho meu pessoal, gente, eu já estudei isso aí algumas vezes, e toda vez que chega a eleição, a gente reestuda, né? E eu percebi aqui nos benchmarks que a gente faz que a maioria das empresas tem um pouco dessa postura aí que a Thaisa informou, quer dizer, a empresa, por óbvio, não pode proibir, né? Porque parece que você está até tolhindo o direito do cidadão, mas ao mesmo tempo e eu acho que é uma boa prática enviar aí para os empregados dizendo, né? Quer dizer, se você for fazer algum tipo de doação, que o faça, primeiro, dentro da lei, e segundo, sem vinculação do nome da organização, né? Eu acho que isso aí é uma prática bacana. Aqui na empresa nós fizemos isso, né? Fizemos campanha de comunicação sobre esse assunto, colocamos wallpaper, colocamos e-mail, né? Fala aí da liderança sobre isso, eu acho que é fundamental mesmo. Agora, eu já vi também, pessoal, algumas empresas que são um pouco mais restritivas nesse assunto, que elas informam que para determinados cargos, esse cara, independentemente aí de ser legal, não deve fazer, né? De novo, cada empresa aí tem a sua gestão de riscos, né? Essa é a beleza aqui da nossa profissão, porque uma resposta serve só para a sua empresa, né? Para cada empresa aí tem que achar a sua. Mas eu acho que esses dois caminhos são caminhos que existem, e cada um de vocês aí deve procurar saber dentro da sua empresa, de acordo com a sua gestão de riscos, se isso faz sentido. Daniel, voltando. Desculpa. Só complementando aqui, Eduardo, acho que é bem isso, né? E, de novo, o ponto da comunicação como ferramenta primordial do compliance, como ferramenta de cultura, como ferramenta de engajamento e integridade. Eu acho que, na medida que nós, do compliance, somos facilitadores dessa comunicação, nós podemos promover, né, e engajar as companhias e deixar isso muito claro. Eu acho que à medida que isso se torna transparente para as pessoas,
quais posições, como, em qual ambiente a gente pode promover manifestações, doações, em qual percentual, em qual quantidade. Eu acho que as pessoas vão ter mais tranquilidade, né? E você também privilegia a livre expressão, a livre iniciativa das pessoas, ao mesmo tempo cuidando do ambiente da companhia. Então, acho que o compliance é parte fundamental, né, desse meio de campo, desse cuidado com a companhia, ao mesmo tempo privilegiando também as liberdades individuais. E a linha é tênue, né? E por isso é que, se fosse difícil, não precisava da gente, né? Por isso é que é bacana aqui de pensar. Ô Daniel, para você poder conversar um pouco com a turma aqui sobre aquele assunto que é o tal da doação, eu estou chamando de doação não financeira, né? Enfim, que pode ser várias coisas aí. Embora essa doação de recursos financeiros seja mais tradicional, existem outras formas, embora, por óbvio, consideradas ilegais, de se beneficiar um candidato, né? Primeiro, que formas são essas e quais são os cuidados aí que as organizações devem ter? Legal. Bom, para falar disso, Steino, Thaisa, também quem está ouvindo, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, no sentido de que tudo que a gente vai falar aqui, por ser muita zona cinzenta, é gestão de riscos. Vai ter colegas que vão ter mais apetite para esse risco, vão ter colegas que vão ter menos apetite. Como o Eduardo Steino disse, eu tenho uma visão muito específica própria, porque primeiro eu fui procurador até 2016 e como a Thaisa sou advogado, e a gente sempre tenta pensar do ponto de vista de alguns órgãos que nos cercam. O primeiro deles é o Ministério Público Eleitoral, né? Que se vê que tem uma possibilidade da nossa empresa responder a uma ação, uma investigação eleitoral. Isso para nós é muito prejudicial. Então eu tendo a ser menos arriscado nessas respostas. Por isso que eu vou dizer que é de um cunho pessoal dentro do apetite de riscos ali que eu consideraria para as empresas que eu trabalho. Até pelo aquilo que eu falei, né? Ou seja, a doação em dinheiro oficial para candidatos e partidos, você nem consegue fazer, você não consegue colocar lá o seu CNPJ, só dá para fazer via CPF. No meu entendimento, qualquer outro benefício que você faz para um candidato pode ser considerado uma doação indireta, como disse o Stein, uma doação não financeira, né? Pode ser desde utilizar a estrutura da empresa. Então, tem colegas que vão dizer que quando você está fazendo uma reunião fechada dentro da sua empresa, não tem problema. Eu acho que tem. Você está usando a estrutura da empresa para beneficiar um candidato. E mesmo se você fizesse com todos, vou chamar todos os candidatos a governador, pode? Também acho que não, porque é uma forma de você beneficiar ali, pela sua estrutura, um candidato. Então, receber candidatos dentro da sua empresa, eu diria que não, viu, Stein? Queria ouvir depois os outros colegas que estão aqui, ouvir a opinião da Thaisa, o seu também. Se me perguntarem como compliance officer, eu vou dizer que não, que é melhor a gente não arriscar, porque pode ter algum tipo de problema. Liberar colaboradores para fazer campanha, nem pensar, né? Enfim, ao mesmo tempo em que a gente tem que tomar muito cuidado, como vocês já perguntaram e já foram respondidas, você não pode entrar na liberdade individual dos colaboradores, então a empresa não pode proibir que um colaborador doe o seu dinheiro privado para uma campanha, mas também você pode conversar, né? Quer dizer, muito cuidado, porque quando a gente está pessoa física, a gente muitas vezes está expondo também a empresa onde a gente está inserindo, enfim. Claro que se um funcionário nosso fura um dia de trabalho para fazer campanha, isso aí, quer dizer, não está tanto na capacidade da empresa de verificar, quanto eu sugeriria, inclusive, aplicar algum tipo de medida disciplinar. E a questão de distribuir material dentro da campanha, dentro das empresas também, a legislação eleitoral fala que isso é proibido em qualquer bem de uso comum. Bem de uso comum hoje pode ser compreendido tanto como uma instituição privada, por exemplo, as nossas empresas, como inclusive cinemas, teatros, igrejas. O candidato pode oferecer o santinho lá da rua para fora, né? Então, você não pode proibir que a pessoa fique dentro ali na rua, na porta da sua empresa, mas eu recomendaria fortemente não liberar para que os candidatos distribuam material. E, por fim, aquela pergunta que sempre me fazem, né? O meu funcionário pode usar o santinho? Sabe aquela propaganda silenciosa lá? Eu gosto do candidato XPTO, eu vou trabalhar uma propaganda silenciosa, não estou atrapalhando ninguém. Posso ou não posso? Mais do que responder essa pergunta, eu vou deixá-la no chat para saber o que os colegas vão dizer,
e depois eu termino dizendo a minha opinião. Que essa provocação é muito boa. Eu particularmente, nunca tinha parado para pensar. Deixa os colegas do chat responderem, depois eu também coloco a minha opinião aqui para colar deles, né? Eu já tenho tanto comentário interessante aqui que eu vou passar aqui. Ó. A Milena está fazendo uma pergunta muito boa. Como vocês acham que deve ser tratado se um colaborador se candidatar a um cargo público? A empresa deve se posicionar ou tratar cada caso? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, depois passo para os colegas aqui. Milena, as nossas políticas internas aqui dizem que o nosso contratrabalho, enfim, nosso código de conduta diz que a pessoa tem que se desligar da empresa antes de se candidatar para qualquer cargo eletivo aí, né? É uma postura que a gente adota e a gente fala isso muito aqui nos nossos treinamentos, porque senão o cara pode... Quem quer se candidatar? Esse é aquele cara que trabalha lá na empresa, né? Quer dizer, e a gente não quer ter nenhum tipo de vinculação com isso, né? Se o funcionário, por acaso, quisesse contratar, se quisesse candidatar, nós vamos desejar a ele boa sorte, né? Mas infelizmente nós não vamos continuar com ele aqui. Eu não sei, Thaís e Daniel, se vocês também têm esse tipo de pensamento aí. No nosso caso, a orientação é próxima disso, a gente entende que é direito fundamental, né, de qualquer cidadão poder se candidatar, mas a gente orienta sempre a nos procurar compliance, regra da instituição, reportar para que a gente então oriente em relação a como que fica depois, né, se é eleito, como é que ficaria em relação ao emprego na empresa. E voltando também um pouco aqui esse tema é super, super interessante, acho que vai ser super legal a contribuição da turma, mas voltando um pouco do que o Daniel trouxe, né, e pediu para compartilhar, eu concordo também que o ambiente da companhia não deve ser objeto de manifestações, embora, né, a linha tênue, de novo, a gente também não deva demonizar o diálogo, né, digamos assim. Acho que o cafezinho, o bate-papo online, né, muita gente ainda está online, prévio a reuniões, enfim, o almoço, em que você está ali compartilhando com as pessoas que você está junto, o que você pensa, da forma como você pensa, em quem você vai votar, a sua ideologia política, enfim. Está tudo bem, eu acho que a gente não deve proibir ou demonizar esse tipo de manifestação, ao mesmo tempo deve estar muito claro, de novo, nas comunicações e nas diretrizes organizacionais, os limites disso. Não se deve fazer manifestações políticas ou campanhas ou levantar bandeiras dentro do ambiente da empresa, usando os recursos e ativos da empresa, em reuniões formais, palestras, convidar candidatos, de novo, na minha opinião aqui, né? Acho que Eduardo e Daniel compartilhando, mas cada um é que deve trabalhar aqui na sua própria empresa. Mas, na minha opinião, de forma alguma, isso traz uma exposição e muitas vezes um conflito ou um posicionamento direcionado e as pessoas ficam livres para se colocar e vincular a empresa àqueles candidatos ou candidatos X ou Y. Portanto, eu iria também nessa linha. Legal. Bom, rapidinho, Stalin, sobre essas duas perguntas, né? Primeira, colaborador, candidato. Não tem resposta pronta também, mas eu gosto da postura, por exemplo, do que a Andrade fez, porque acredito que o mais importante é deixar as regras claras desde o início, né? O cara já vai entrar na empresa, a pessoa vai ser contratada ali, ela já sabe, se um dia eu for candidato, preciso me desligar. Porque às vezes na nossa cabeça a gente pensa assim, mas é óbvio que se a pessoa for candidata, ela vai se desligar, porque se ela ganhar, sobretudo, ela não vai conseguir trabalhar. Mas vale a gente lembrar, né, que a maioria dos cargos que são públicos hoje são de vereador, e eles muitas vezes o horário de trabalho é compatível. Eu conheço várias pessoas que são vereadores do interior, trabalham na empresa de dia e vão lá para a sessão da Câmara de noite. Eu acho isso muito complicado também do ponto de vista de reputação e, quer dizer, no final das contas vai acabar misturando, então é melhor deixar isso claro desde o início para evitar algum tipo de problema. E já vou logo dizer o que eu penso sobre aquela questão lá do bottom ou não, eu falo no final. Fala aí para pôr fogo aqui no parquinho, pô. A legislação eleitoral não proíbe, então, pelo menos quando a gente pensa em conformidade, né, não tem nenhuma proibição das pessoas usarem o bottom no ambiente de trabalho.
desde que a empresa também não veja problema. Eu acho que é um problema, sobretudo porque se a gente vivesse num país maravilhoso, né, gente, onde a gente respeita as manifestações políticas, num país que não está polarizado, tudo bem. Mas a verdade é que vai acontecer que uma pessoa vai com um bottom, no outro dia o outro vai com dois, no outro dia o cara vai botar vários adesivos, vai na testa, e aí o troço vai tomar um tamanho desproporcional. Melhor coisa é evitar que isso aconteça, da porta para fora. A gente tem total liberdade, como a Thaisa disse, para nos manifestarmos. Bacana. Gente, perigoso, né? Hoje em dia, desculpa, Eduardo, estamos fazendo mais uma intervenção aqui, mas é até perigoso hoje você, dependendo, né, do seu viés, da sua abordagem, você se manifestar e às vezes a pessoa não gostar e partir com uma agressão, enfim, xingamento. É complicado. As perguntas da turma aqui são infinitamente vezes melhor do que as minhas, como eu já imaginava. Então eu vou jogar as minhas fora aqui. A Laís escreveu uma aqui muito bacana. Sobre recursos próprios, entendo que não podemos proibir, né? Estávamos discutindo um pouco sobre isso aqui. Porém, o posicionamento político em redes que possuem ligação direta com a empresa, né? Estou imaginando aqui, Laís, o LinkedIn, só por hipótese aqui. Né? Quer dizer, o cara está escrito lá, engenheiro de obras, e ao mesmo tempo o cara vira um sujeito aí que vai falar aí bastante sobre política. Vou inverter a ordem aqui, Daniel. O que você... Difícil, né? Eu não tenho uma resposta pronta, porque as redes sociais elas são privadas, né? Elas não são da empresa. Eu acho muito difícil a organização conseguir meter o bedelho, para usar uma expressão bastante chula, naquilo que é nosso. A gente tem geralmente nos códigos de conduta regras relacionadas à comunicação para evitar falar em nome da empresa, para expor a empresa nas minhas redes sociais, mas eu acho que, inclusive, juridicamente é bastante complicado dizer que eu não posso me manifestar politicamente nas minhas redes sociais. Tudo, no final das contas, é conversa, é razoabilidade. Acho que vale, sobretudo, ali cada líder, né, ou compliance, bater um papo, dizer, gente, a gente está vivendo um país polarizado, cuidado, sobretudo quando, né, a sua posição pessoal política pode interferir na imagem da empresa. Se você conseguir separar bem, tudo bem, a gente não tem nem juridicamente como nos colocar para impedir você de fazer isso. Então, de maneira geral, claro, uma boa conversa, razoabilidade, mas juridicamente eu acho provavelmente nulo, de pleno direito, qualquer tentativa da empresa em tratar do meu ambiente privado. Concordo com o Daniel, acho que a empresa não deve interferir nesse contexto. Ao mesmo tempo, eu acho que a empresa pode recomendar, né? Recomendar especialmente algumas posições, de novo, algumas funções, alguns cargos, que não haja esse tipo de manifestação expressa, ou muito cuidado na forma de manifestação pela própria confusão, especialmente no LinkedIn, né? Você tem lá o CFO ou um executivo de uma empresa declarando partido para algum político ou para ou para outro político. Acho que isso acaba trazendo, sim, uma comunicação viés de comunicação da empresa como um todo. Então, proibir, eu acho também, concordo com o Daniel, que não é o caminho, mas eu adotaria o caminho da recomendação de não se manifestar em rede social, especialmente para algumas posições em cargo. Bacana. A Camila Ramos fez uma pergunta aqui com relação à procedimentalização aqui de fundamentar a proibição de doação para determinados cargos, né? Que a gente estava falando que tem empresas que adotam isso, quer dizer, de um determinado cargo para cima. E, ao mesmo tempo, eu acho que a Thaisa colocou a palavra certa aqui, né? Porque acho que a palavra certa é a recomendação, né? Porque ainda que a empresa escreva lá que isso é proibido de acordo com as regras dela, existe uma certa jurisprudência para saber onde é que o tentáculo da empresa deve ir, né? Eu acho que se a gente olhar para a esfera judicial, seria fácil o empregado dizer que ele fez porque aquilo é um direito dele e tal. Agora, eu acho que tem coisas que são legais e tem coisas que são procedimentais, né? Então, a empresa, eu acho que ela tem aí a oportunidade de colocar uma política mais dura, né? Colocar ali uma recomendação mais firme
E aí, né, gente, como tudo na vida, se aquela diretriz empresarial não for a diretriz empresarial que você aceita seguir, você deveria mudar, pedir para mudar, lutar para mudar, ou deveria procurar outro emprego, né? O que não dá para fazer é a empresa estipular aquilo ali e você, por não concordar, sair fazendo o contrário. Então, eu acho que aí você vai estar inserido numa questão de não compliance, porque existe ali um normativo para isso, né? O Lucas aqui, o compliance tem que tomar cuidado para não infringir as leis de liberdade de expressão e manifestações políticas de seus funcionários. Falamos sobre isso. Entender seus limites de atuação e não explorar suas competências. É isso mesmo, Lucas. A Laís, uma dúvida. Podemos colocar isso nos fluxos de interação com agente público e também com conflito, doações, brindes, presentes e políticas anticorrupção através de chamadas para o monitoramento dos casos, ou devemos tratar como uma responsabilidade social no período eleitoral? Laís, eu não sei se eu compreendi bem a sua pergunta, mas eu acho que esse assunto aqui ele é um assunto onde a comunicação, né, onde a conversa, onde o fluxo aí de tratamento, me parece que ele é mais importante trabalhar na prevenção do que no monitoramento, né? Porque seguramente você não fará um trabalho de investigação para ver quem doou e quem não doou. Então, eu acho que o correto aqui se você pode criar um fluxo aí dentro da sua organização de que as pessoas reportem isso a você, eu acho que é legal, né? Acho que o compliance pode saber disso sim. Mas eu acho que trabalhar em comunicação, trabalhar em prevenção, pelo que nós estamos falando aqui, parece fazer mais sentido. Eu vi um negócio tão interessante aqui, quer ver? Esse aqui eu achei muito boa, Maria Paula. Agora, Thaís, agora vai para você. O funcionário pode entregar santinhos fora da empresa, usando vestimenta que contém o logo da companhia? Ai, meu Deus do céu. É muito interessante, hein? Eu acho que, de novo, gente, assim, eu acho que a empresa não deve entrar no âmbito pessoal, né? A pessoa está fora da empresa, mesmo que com vestimentas da empresa, e ela tem livre liberdade para fazer o que ela entende, seja uma manifestação, seja entregar o santinho. Eu entendo que a empresa não deve entrar nesse tipo de determinação, de recomendação, enfim. Determinação, menos ainda do que recomendação. Talvez a empresa trazer na sua política, nas suas diretrizes, um pedido de que não se faça isso com as vestimentas da empresa, em razão pelos mesmos motivos que a gente falou aqui da rede social, né, que está aí, principalmente o LinkedIn estampado por trás da empresa em que a pessoa atua. Mas acho difícil a empresa entrar nesse ambiente, Eduardo. Não sei o que o Daniel acha, mas acho difícil. Eu acho que eu não entraria enquanto compliance officer nesse detalhe de vestimentas, enfim, de uniformes da empresa. Eu me ateria ao ambiente da companhia, aos ativos da companhia, bens, computadores, enfim, ambientes. Já não entraria muito em rede social, no máximo como uma recomendação, mas não em determinação, e também não em relação ao uniforme. Eu não entraria. Mas boa pergunta. E aí, Daniel? Concordo plenamente, tem nada a acrescentar. Difícil demais. E qual que é o grande ponto dessa nossa conversa? É porque aquela história do se ficar o bicho corre, se pegar o bicho corre, se ficar o bicho pega, né? Ou seja, se eu tolho demais o direito de liberdade individual e tal, imagina a minha empresa ser processada, isso parar na mídia, porque eu estou vedando o direito constitucional da pessoa de votar, de fazer campanha, etc. e tal. Se, por outro lado, também eu não sou firme demais, o Ministério Público Eleitoral vai entrar com uma ação contra mim porque eu estou usando recurso da minha empresa ou liberando isso para a campanha eleitoral. Não tem regras claras, o debate está todo numa zona muito cinzenta, e como tudo na vida e no compliance, a resposta é razoabilidade. A gente tentar entender até onde vai e bater papo e conversar com as pessoas. Recomendações são sempre boas, e em alguns casos
claro, né, muito cuidado com o que a gente coloca no papel, porque a gente está fazendo prova contra a empresa. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês respondiam e tentando imaginar isso na prática, assim, né? A Andrade tem obras aí nos interiores do Brasil, né, e tal. Aí eu fiquei imaginando porque o meu segmento é um segmento que as pessoas usam uniforme, né? Então é facilmente identificado que a pessoa trabalha aqui, enfim, o mundo da engenharia é muito assim. Se a gente, por acaso, nós não tivemos essa experiência, pelo menos ainda que a gente tenha consciência, se a gente tivesse essa experiência, eu acho que a gente seria um pouco mais enérgico, assim. Eu acho que a gente diria que a gente não pode proibir a pessoa, né? Não pode trancar a pessoa em casa fora do horário de trabalho, mas em certa medida eu acho que a gente faria uma conversa estruturada, né? Dizendo que a gente gostaria muito de que ele não fizesse aquilo ali, independentemente do candidato, por óbvio, portando o uniforme da empresa, porque a reputação, né, pode ficar bastante arranhada. Imagina só, a manchete é assim, né? Funcionário da empresa tal faz campanha, que aí até você compreender que foi um sujeito isolado, a imagem já foi muito arranhada, né? Então, eu respondendo aqui, que eu achei ótima pergunta, eu seria mais enérgico, e obviamente chamando o líder da pessoa, e aí a gente faz uma fala para a empresa inteira, né? E aí tentando fazer com que, se alguém tiver essa ideia de novo, que por favor não a coloque em prática. Heloísa Marques, em geral orientamos não portar roupas, bottoms ou qualquer item que denote campanha, uma vez que a empresa não faz. O colaborador não pode fazer internamente, bacana. Zé Guimarães, amigo nosso, dando parabéns aqui para todos. O Zé é sempre muito gentil aqui com a gente. Beatriz K. Como podemos abordar o assunto de manifestação por preferência política em LinkedIn quando o cargo for de representante de vendas, visto que ele leva a imagem da empresa para outros players no mercado? Estou preparando um talk que tem dificuldade em abordar esse assunto por ser uma zona cinzenta. Acho que a gente falou um pouco aqui sobre isso, né, com o tamanho do tentáculo que a empresa pode ter, mas eu ainda acho, Beatriz, e aí o Marcelo falou aqui fez a homenagem a Minas Gerais aqui, né? Eu acho que nesse negócio aqui vale a pena a gente ser bem mineiro, assim, sabe? Eu acho que uma conversa individual com o colaborador, né, sendo muito jeitosa aí e colocando as coisas de uma maneira leve, propositiva, e mostrando para ele que a empresa, enfim, pode ser colocado numa enrascada, me parece que é melhor fazer de maneira individualizada, né, e o barulho ser mais certeiro aí. Tem uma questão para você aqui, Daniel, do James Galvão. Daniel, eu acho importante que essas regras estejam expressas no Código de Conduta ou política de compliance, assim evitamos qualquer situação subjetiva ou que possa gerar dúvida. Acho melhor vedar esse tipo de manifestação política, bem como religiosa ou esportiva no ambiente de trabalho. A conscientização é fundamental também. Bacana. A Pamela, o funcionário de forma indireta ter um santinho na mesa e com a camisa, acho que nós acabamos passando por isso aqui. A turma gosta do santinho, né? A turma participa mesmo aqui. Olha só, a Perla colocando de uma outra maneira. Como vocês avaliam o fato do funcionário ter o carro que fica no estacionamento da empresa, a propaganda do candidato, né? Talvez desses outros aqui seja, na minha opinião, assim, sem refletir muito, talvez seja o mais leve, assim, porque, quer dizer, o carro é dele, né? Tá lá no estacionamento, não tem um nexo causal tão forte com a empresa, né? Mas é esse carro que ele usa para visitar os clientes, né? E começa aqui um horror de coisas que de fato podem piorar a situação. A gente começa a entrar em situações que podem acontecer, né, Eduardo, no dia a dia, e muito individualizado de cada realidade. A Beatriz, se não me engano, perguntou do representante de vendas, né? E aqui eu acho que a orientação, tentando contribuir um pouco, colaborador terceiro também deve ser orientado em relação às diretrizes da companhia.
Então, se ele está lá representando a companhia de alguma forma, então ele também deve ter acesso a todas as diretrizes, com clareza, com simplicidade, como a gente falou, como ferramenta de facilitação da atuação dele e de qualquer outro terceiro. Então, acho que aqui é um ponto que dá para direcionar, né, assim, em relação a esses terceiros. Essas situações individuais de santinho, de carro no estacionamento, aí é isso, né? Acho que talvez esse do carro seja mais leve, mas ainda assim eu não entraria na individualidade. Tem uma muito boa aqui. Nossa turma é super criativa e atenta. Olha só, a Aline, Daniel, vou mandar essa para você, que está perguntando. Fui convocada para ser mesária. Existe algum agravante nisso? Nenhum. Esse é um trabalho assim, social muito importante. Você, inclusive, tem direito a 2 dias de folga. A empresa é obrigada a dar, viu? Vale falar, inclusive, isso. Claro que as áreas de RH já sabem disso. Não tem problema nenhum. Eu acho super legal e a gente precisa mesmo de gente que está disposta a entregar um domingo para um serviço social, né? Então, ótima pergunta, Aline. Também não vejo problema nenhum, assim, né? Acho que a Thaisa também não vê. A Lívia, que faz um comentário sobre uma fala do Daniel, sobre usar roupas que façam referência a candidatos, também entendo que também deve ser proibido por 2 motivos. É uma forma de utilizar a empresa para a campanha eleitoral silenciosa e pode gerar assédio e problemas entre colaboradores. É verdade. Lucas Barrione perguntou o que fazer com o empregado que se candidata a um cargo público e não informa a empresa. Ótima pergunta também. E aí, Thaisa? Aqui eu acho que, de novo, cabe a orientação da empresa, né? No nosso caso aqui, a gente, nas diretrizes, colocou claramente que qualquer funcionário que pode se candidatar, é um direito fundamental, ele deve comunicar à empresa. Então, na minha visão, isso é uma obrigação do colaborador, isso deve ser comunicado, e aí cada empresa define a forma como vai lidar, seja, como no caso da Andrade, né, de já informar o desligamento, seja aguardando as eleições, avaliando se tem algum caso, como que o Daniel mencionou, do vereador, que tem meio horário, se cabe, enfim, a continuidade, acho que aí cada empresa e cada caso vai ser tratado de forma individual, mas eu já traria isso na política, ou no código de ética, ou na política específica do período eleitoral, essa diretriz de obrigação de comunicação. Eu acho que o segredo dessa resposta aqui é a origem da coisa, né? Porque se você não tiver nada documentado que o sujeito tem que informar, você não pode fazer nada, né? Agora, se está escrito lá, antes de realizar qualquer tipo de candidatura, você deve informar e ele não informa, isso é um ato não compliance. Por essa razão, você poderia aplicar medidas disciplinares aí que você julgue necessário, né? Isso ocorre, aí continuando aqui, o Lucas também, isso ocorre muito nas empresas no interior, é verdade. O Paulo Lima, o uso de fardamentos, crachás ou outro utensílio que identifica a empresa em comícios, eventos, etc. O colaborador comparecer em apresentações partidárias com fardamento da empresa, isso existe mesmo. A Lívia, pode ser demitido por justa causa se ir em desacordo com as políticas da empresa, é verdade, né? Aí também tem uma linha tênue aí, né, do que pode ser considerado uma justa causa indevida, mas se tiver um normativo muito, muito, muito explícito, né, que o funcionário se predispôs a cumprir e ele está descumprindo, de fato, eventualmente pode ser aplicada mesmo a justa causa. Manifestação em rede social, né, a empresa não pode... Eita, acho que o Stein caiu. Devemos Eduardo, né? Já deve estar de volta. Eu não tenho acesso ao chat. Você tem, Thaís, aí? Que a gente pode continuar lendo também, né? Aliás, os comentários muito bons, viu, do chat. Estou impressionado com a criatividade de vocês. Voltou. Vocês estão me escutando, gente? Agora sim. Agora sim. Eu teve um trem aí que você caiu. Tomei um tombo aqui. O colaborador representa a empresa independente do cargo e por isso não deve associar a sua opinião pessoal política à empresa. Falamos sobre isso, né? A Brenda, um abraço para a Brenda,
Está falando aqui que na indústria da mineração é difícil, né? É difícil não vincular a imagem da empresa, a imagem aí da pessoa. Imagina só, né? Entregando lá um santinho com o uniforme da mineração, também difícil. O Jaimes, entre o fazer ou não fazer, pense nos boletos que você tem a pagar. Gestão de riscos. Vale a pena comprar esse barulho e sair fazendo campanha? É uma boa campanha de comunicação, né? Como aquela campanha que tem nas estradas aí. Na dúvida, não ultrapasse, né? Quer dizer, mas de novo, não podemos presumir que as pessoas sabem, não podemos presumir que as pessoas têm bom senso, porque o bom senso é uma das características mais uniformes que Deus pôs no mundo, né? Eu conheço gente que fala que é feia, que é pobre, que é não sei o quê, mas eu não conheço ninguém que fala que não tem bom senso, né? Então não confie aí no bom senso das pessoas, a gente precisa escrever isso. O Maciel, o uso do uniforme fora da empresa pode ser um problema não só na época de eleições, é verdade, um acidente de trânsito, alguém usando uniforme, alguém fazendo uma manifestação racista tem impacto semelhante, verdade, Maciel. O Zé Guimarães aqui falando que na área de engenharia é fundamental a formação e treinamento de forma direta. O objetivo é não envolver a empresa e os funcionários em controvérsias. É isso mesmo, Zé. Acho que a Vitória falou um pouco se a gente pode falar mais sobre doações, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui no começo. A ideia nossa é que, por óbvio, as empresas não podem fazer. E aí a gente concluiu aqui que as pessoas, que cada empresa trata de uma maneira, que o senso comum diz que a empresa deve fazer aí um comunicado dizendo que se alguém for fazer que não tem nada a ver aí com a empresa mesmo, né, que ele está fazendo lá pelas suas próprias pernas, e tem empresa que acaba selecionando uma gama de colaboradores, também falamos um pouco sobre isso aqui. A Karen tem uma ótima pergunta aqui, ouviu o Daniel aqui dessa vez primeiro, que fala o seguinte: assim como a empresa não deve sugerir que os empregados votem em determinado candidato, não é? Quer dizer, pois cada eleição sempre vamos notícia no sentido de que empresas mandaram os candidatos a votarem um candidato. E aí, Daniel, isso acontece ou não? No mundo ideal não, né? Mas a gente está vendo que não é bem assim. Aliás, como eu tenho visto empresas se imiscuindo na política, e isso pode ser bom do ponto de vista de estratégia por um lado, mas de maneira geral é péssimo, né? A empresa que apoia o candidato tal, aí o pessoal fala, então tá bom, então também não vou mais comprar naquela empresa porque o fulano de tal apoia esse crânio. E o pior ainda, que deve ser, que assim, no Brasil a gente não duvida de nada, de empresas onde os seus donos, né, apoiam abertamente um candidato e acabar mandando embora alguém porque apoia o outro. Se isso vai para a empresa, quanto isso deve ser ruim para a empresa. Então, o melhor sempre é separar, né, gente? Se a gente conseguir, nesse Brasil polarizado, nessa eleição tão difícil, separar o que é da empresa, o que é o meu pessoal, talvez a gente responda todas as perguntas desse chat aí, o Stein. Olha só, Lívia, Thaís, esse aqui é para você, a Lívia também. Só pergunta massa aqui. Membros do compliance podem se manifestar politicamente em suas redes sociais? O compliance é um a santo, regra é a mesma. A regra é a mesma, né? Eu acho que, bom, eu colocaria o compliance dentro das funções e cargos que deve ter ainda mais cuidado nesse posicionamento, nessas manifestações, respeitando, obviamente, o direito individual e a liberdade de expressão das pessoas. Mas eu colocaria como um cuidado extra, né, pela nossa posição, por nós termos esse papel de sermos interlocutores da boa comunicação, da mediação, de sermos os moderadores, né, institucionais. Então, acredito que uma boa prática seria também vincular os compliance officer e também estendendo aos colaboradores da área uma cautela maior nessas manifestações. O membro do compliance também é gente, né? E gente tem que... A regra do Chico tem que valer para o Francisco. O pessoal comentando aqui, a Aline, acredito que sermos compliance devemos ter o bom senso de não misturar política e religião no trabalho, é verdade. Existe hora para tudo, não há necessidade. Compliance é discrição, sigilo e bom senso, é isso mesmo. O Marcelo aqui, um empregado no nível de gestão que atua como cabo eleitoral,
não pode gerar uma influência indesejada no dia a dia da empresa, contratar. Pode, né? Nós concluímos aqui que o empregado, a partir do momento que ele é empregado e no âmbito das suas funções aqui, ele começa a fazer cabo eleitoral, isso acaba misturando, né, a empresa com o candidato, com a eleição, enfim, com os próprios empregados, isso pode gerar esses riscos aqui de imagem, né, os riscos de reputação que a gente estava falando aqui, né. Gente, eu acho que nós cobrimos aqui um horror de assuntos interessantes, né, como quase tudo em compliance, a melhor palavra é a depende, né, mas eu acho que a gente teve muito bons insights aqui. Eu vi aqui, Marcelo, que esse é o Compliance Talks aqui de maior sucesso, né, até hoje, não só em termos de comentários, que foram excepcionais, mas em termos de público. Nunca vi tanta gente aqui nos prestigiando. Seguramente foram carinhosos aqui com a presença da Thaís e do Daniel. Queria agradecer, até para privilegiar o horário aí da compliance, tem que ser rígido com os horários, né? Então, para privilegiar aí o horário de todos, eu queria começar agradecendo, Marcelo, aí por mais uma vez me colocar aqui nessa enrascada de sempre mediar feras aqui, né? E primeiro queria agradecer a Thaís aí pelas considerações. Thaisa, que ótimo que você topou e parabéns, foi muito bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço, foi ótimo trocar com vocês e a participação das pessoas foi o melhor, né? Porque trouxe para a gente aqui dúvidas que nós vamos pensar e vamos construir junto aqui as soluções. Muito bom. Obrigada. Daniel, da mesma forma aí, amigo muito querido aí, queria te agradecer e te parabenizar mais uma vez aí. Obrigado pelo convite, Steino. Prazer estar aqui com você também, viu, Thaisa? Que eu sou fã, já falei isso várias vezes. E Marcelo, obrigado pelo convite. Sucesso. Marcelo, devolvo a bola para você aí. Então, a gente teve aqui uma audiência firme, constante, bem alta. Então, o sorteio aqui que a gente fez aqui vão ser poucos privilegiados aqui em comparação à quantidade de pessoas que estava ativa aqui até o final. Então, vamos lá. Claro que, tipo assim, gente, esse é um evento, esse ingresso, né, é um evento que acontece em São Paulo. Eu não sei dizer aqui se quem foi sorteado está em São Paulo, vai poder participar ou não. Se caso não possa, peço a gentileza de retornar para a gente, porque a gente repassa para o outro participante do Compliance Talks, né? O importante é que todo mundo tenha acesso à informação e consiga melhorar o dia a dia. Vamos lá. Milena Lopes, primeira sorteada. Lucas Espíndola, segundo sorteado. Antônio Benavides, terceiro sorteado. Kedmar Camargo e Carla Paiva. São os 5 ganhadores dos ingressos do Compliance Across Américas, que acontece na semana que vem, do dia 7 ao dia 10, né? 7 feriado, quem tiver disposição de ir lá no feriado, tá acontecendo o evento lá. O povo vai fazer evento de compliance no feriado? Pois é, então, demais, começa no feriado. Começa no feriado. Ó, eu adorei um comentário aqui que é o seguinte: me sorteia, Marcelo. Gostei dessa aqui. Então, a gente não é uma lista definitiva, porque pode ser que, claro que o dia a dia, a empresa, não há diploma de passagem, a gente entende. Então, talvez o Não Me Sorteia Marcelo tenha uma outra oportunidade aqui. Bem, a gente vai encerrar, a gente é muito rigoroso com questão de horário, como o Eduardo. Ô Marcelo, só um minutinho, desculpa te interromper. Turma ficou super contente aqui com o tema, viu? Tô lendo aqui no chat, só elogio e parabenizando, né? Nós acabamos ficando um bom tempo aqui sem fazer. A gente estava fazendo melhorias aqui na plataforma e eu adoro esse negócio aqui, né? É quase
é quase um exercício aqui de descanso, né? Receber amigos aqui, debater. Então, vamos fazer mais, né? Porque se a turma gostou, nós estamos fazendo para eles, não é para nós, né? Então, vamos fazer mais. Vamos, e eu acho que vamos criar uma maneira da turma também trazer os temas para a gente, né? A gente fica quebrando a cabeça junto aqui, né? Na mesma hora que o Eduardo trouxe o tema de eleição, eu falei assim, é esse, né? A contragosto, não, tema espinhoso. Então, pede a turma aí, uai. Ô, gente, escreve Exato. aí ó, eu quero escutar sobre tal assunto. Se a gente não conseguir gente, a gente te coloca aqui para você falar. Então eu queria agradecer a todo mundo, o Eduardo aí, o companheiro aí de vários Compliance Talks, a Thaisa brilhante aqui, né, nas colocações, assim como o Daniel, né, foi um Compliance Talks de Minas que mereceu o seu Compliance Talks com maior excursão e maior participação da história dos nossos eventos. Eu fico muito feliz, né? E espero contar com vocês de novo no futuro. Então, muito obrigado, gente. Marcelo, peraí. A Sofia Rota já definiu o tema do próximo aqui, ó. Opa! Compliance no mundo da saúde. Bacana, nunca falamos sobre isso. E a Lívia falou sobre um aqui também que nós não falamos, que é focado aqui com brindes presentes para o final do ano. Também temas bons. Boa. E a Alicia falou do compliance sustentável. Então, tá no roadmap aqui. Tá no nosso radar. Fechado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Muito obrigado. Foi um prazer estar com todo mundo aqui. Obrigada, turma. Um abraço a todos.